Tecnicamente não teve praticamente nada. E eu acho que até alguns momentos, as principais oportunidades, nenhuma grande, Palmeiras foi um pouco melhor. No tempo normal, o Palmeiras foi um pouco melhor. O São Paulo, a grande chance foi nos pés do Calleri com a saída errada do Everton. E o meu destaque é o seguinte: já passou, eu falei isso do jogo aberto, eu fui quase, amordaçado e esquartejado em praça pública, mas não tem problema, é o que eu penso. Já passou da hora do Palmeiras contratar um goleiro que saiba pegar pênaltis. Já passou da hora. O Everton já provou que não é um grande goleiro neste quesito. Nas últimas 8 decisões. Eu vou dar um exemplo. A Holanda recentemente fez isso numa Copa do Mundo. 2014. Exatamente. O Van Gaal botou o Cru e tirou o Silence, que ficou indignado. E o Cru pegou. O Cru pegou 3 pênaltis contra a Costa Rica. Exatamente. Isso é uma bobagem. Não é bobagem, não. O Palmeiras... Então vou te dar um detalhe aqui. Nas últimas 8 decisões por pênaltis, o Palmeiras só ganhou uma. Tá, mas E só o Everton os cobradores têm responsabilidade. Os cobradores têm responsabilidade. Mas o goleiro não. Um goleiro que não pega pênalti tá tudo bem pra você. Ele pega pênalti. Talvez ele não pegue como outros. Capri, ele não pega quase nada de pênalti. Ele pegou um do Cavani contra o Boca e pegou, que não era uma disputa, contra o Tiquinho Soares. O resto ele não pega. A Austrália, se eu não tô enganado, fez a mesma coisa com o Peru, eu acho. Foi isso, né? A Austrália fez, exatamente. Trocou e botou o goleiro. Pra se classificar pra uma Copa do Mundo. Garantia também de sucesso. Eu li um artigo hoje interessante, que talvez seja o momento, pelo tamanho dos goleiros, pelo treinamento, pela agilidade, o tamanho que eles estão, né? Hoje um goleiro aumentar com menos de a trave, irmão. Aumentar a trave. Não, eu tô dizendo é o artigo que eu li. Perfeito. Mas tu não é a favor disso. Foi o Buffon que lançou essa tese. É isso, foi o Buffon. Foi um artigo que eu li e respaldado pelo Buffon. Cara, tá se mexendo em tanta coisa no futebol que eu acho que não se deve mexer. Eu acho que tinha que diminuir a trave, que é polêmico também, no futebol feminino, que já bateram em mim por causa disso. E não aumentar a trave. Porque até esse momento feminino? É que as goleiras ainda são muito baixas, as femininas, né? Nós não encontramos goleiras altas, pelo menos aqui no Brasil. Então, acho que esse é um grande problema. Mas eu li essa tese e o Buffon tem base pra falar o que ele tá falando, né? Cara, o gol hoje... Eu não mexeria no tamanho do gol. Acho que o problema do futebol não é o tamanho do gol. Eu também não. Acho que é mexer demais nas regras. Eu tô dizendo, em cima do que o Capelanes falou, foi só uma tese que foi levantada por um cara que foi eleito um dos melhores da história. Mas no pênalti já é uma covardia o atacante contra o goleiro. Sim. O atacante tem muito mais chance de fazer o gol do que o goleiro defender. Eu acho que o Qualquer goleiro... um que já ficou em frente um gol ali, se vê o tamanho do gol e a distância... Eu acho que a discussão talvez seja essa. É muito mais demérito de quem bate do que mérito de quem defende. É uma questão, assim, é difícil você... O que o Capriotti falou, a cobrança de pênalti, ela é extremamente favorável pro atacante, pro cara que vai cobrar. O goleiro ali... Ele arrisca e pode acertar. Eu acho que muitas vezes os caras batem mal também. Batem mal, claro. O goleiro tem estudo, o goleiro tem capacidade também de compreender o adversário. Lê o cara na hora da batida. Gente, mas pro atacante é muito mais... Muito mais não, mas é mais fácil, gente. Futebol é simples. Chega de ciência. A ciência à parte é o cara que vai cobrar, ele tem várias possibilidades para poder acertar. O goleiro, ele só tem uma, ele tem que acertar o lado, a altura e fazer a defesa. Ponto. O Everton é um baita de um goleiro, merecidamente defendeu a seleção brasileira. Os goleiros melhoraram, só que o Everton não é um pegador de pênaltis. O Palmeiras vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Libertadores. Mas isso não diminui ele como goleiro, Diminui, claro que sim. É um quesito fundamental. O cara que não pega pênalti. Não, eu só ele acho pegou o seguinte, o pênalti da temporada passada, isso é verdade, contra o Botafogo. Mas de 8 cobranças de decisões, Palmeiras ganhou uma. E o Abel Ferreira falou, nós não somos eficientes nesse tipo de decisão. Mas na cobrança. Passa muito pelo todo mundo. Mas, Capriotti, é verdade, mas passa muito pelo goleiro. Quem não defendeu. Mas o goleiro não pega pênalti. Dois erraram, né? O Capriotti, o Murilo errou e o Piquerez também. Mas o Everton não é um pegador de pênalti, gente. Você concorda com isso? Não, ele não é um pegador de pênalti. Eu não vejo nenhum problema em tu transformar um goleiro num especialista em pegar pênalti. Nem eu. O Goicoechea, goleiro da seleção da Argentina, te lembra? Claro. Ele só se destacou, ele levou a Argentina à final da Copa de 90, tinha o Maradona infiltrado, lembra disso? Só defendendo pênaltis, cara. Mas o Dibu, só defendendo. E ele foi jogar. Não, mas só pra te ajudar. Isso em 90. Ele foi jogar no Inter, contratado em 95 como um grande goleiro, certo? Ele tomou. Eu atrás do gol, ele tomava frangos homéricos.
Mas na hora dos pênaltis, ele pegava. Então, Uma virtude que o cara tem. esse era o especialista só em pênaltis, mas debaixo das traves, É fraquíssimo. igual você levar o Ademar pra jogar o futebol americano, lá o futebol NFL, pra chutar Isso. pênalti. que Field goal lá. Pra chutar lá aquela É isso parada. mesmo. Agora, veja só. Você acha que você pode condenar um goleiro porque ele não pega pênalti? Claro. Se durante... Mas, João, Claro as que sim. decisões por Pô, pênalti são como não? esporádicas. Ah, gente, pelo amor de As Deus. decisões o cara, por pênalti Ah, são Fernandinho, isso aí, pelo amor Ô, de João. Deus, como não? Mas a João. palavra não é condenar, Capriotti. A Quantas gente tá aqui vezes o Everton pontuando, já ele não é salvou o bom Palmeiras? nisso. Peraí, Capriotti. Não Você vai mistura quantos as coisas. pênaltis tem Não no mistura. pênalti? Ah, Capriotti, você tá Não, mas foi o que o Fernandinho te perguntou. Eu acabei de falar Foi isso que é que um ele te baita... perguntou. Não foi isso que ele me perguntou. Claro que foi. O que ele me falou Você é vai condenar. condenar o goleiro Eu porque não pega condeno pênalti? o fato de um goleiro que é titular do Palmeiras há muitas temporadas e merecidamente ele é titular e foi pra seleção brasileira, só que num quesito fundamental da coisa, ele não representa. O Palmeiras teve grandes goleiros O quesito recentemente que são... fundamental é defender. Ah, não, o pênalti não é fundamental. Em decisão, lógico que é. Porra, então se você não tem um Mas- goleiro que defende pênalti, você não vai classificar Mas, e não vai João, ser campeão. e se ele defende pênalti, mas como disse o exemplo que o Pretzel deu do Goicoechea, e dentro pra chegar numa decisão por pênalti, eu estou o cara condenando, tem que defender mas até- eu estou até chegar condenando aquele porque ele não é momento. um goleiro completo. Ele não é um goleiro completo. Ah, será que ele- Opa, ele não pega pênalti, Fernandinho. É um goleiro que não pega, ele não consegue nem acertar o lado pra onde a bola vai. O Marcos era completo? Porra, o Marcão, Era. ele jogava mal com os pés. Era. Ele jogava mal com os pés. O Dida era completo? Ah, o Claro. Dida era embaçado. Claro. O Dida era O embaçado. Dida era pegador de pênalti, Mas era- bom goleiro, mas se a hora que a bola no Bom futebol de goleiro. hoje... Ele era um monstro no gol. era Ó, ótimo. o melhor que eu vi atrás do gol e treinando. Me arrisco a dizer. Tafarel. Tafarel, sem melhor que eu dúvida. vi. Tafarel? Melhor. Tafarel, Monstro. fenômeno. Não, pra como tudo. goleiro. Pênalti também ele Pra pegava tudo. muito. Goleiro Muito. completo. Pênalti, Goleiro completo. pênalti ele pegava muito. Ele Goleiro tomou, completo. ele tomou uns frangos, ele pegou qualquer uma fase. goleiro. Qual não levou? Não, sei disso, mas ele pegou uma fase difícil do Inter, então a torcida não gosta muito dele porque ele nunca ganhou título, certo? Mas foi bivice brasileiro, bivice-campeão brasileiro em 87, 88. E que na seleção, pra mim, é o maior goleiro da história da seleção. É o Tafarel. Então, mas o que eu tô querendo colocar aqui, gente, eu não tô aqui querendo minimizar a história do Everton e o talento dele como goleiro. Como o goleiro com os pés é muito bom, Mas eu com apoio a as mãos tua ele é muito tese. bom, posicionamento ele é muito bom, só que ele é péssimo no quesito defender pênaltis. Eu ele apoio. é péssimo, tem que contratar um cara que defenda. Ou ele pega pela frente, deu azar nessas decisões de pegar excelentes batedores Azar. e que tiveram felicidade Foram na 8 cobrança. cobranças, 8 decisões, o Palmeiras Mas, ganhou João, uma, ele não pegou mas, João, nenhum, ele não o pegou Palmeiras nenhum, ele chegou a pegou um. essas Se o cara- Ele se os pegou dois- um, ao Everton ele também. pegou um do Cavani. Chegou a essas 8 Sim, decisões mas, graças Gabriel, ao Everton. e se os Também. dois caras do- Também graças ao Everton. Se dois caras do São Paulo hoje é uma tivessem tremenda batido... passação de pano, Que Capri, passação de desculpa, é uma pano? passação de pano Eu tô danada. dizendo que o cara é um baita goleiro. Qual Se o ele problema? não pega Qual pênalti... o problema de cornetar o cara Ele que é bom, pode- que não é bom num fundamento, num quesito? Qual o problema da gente Não, criticar? Não é corneta, né? Isso é uma observação. Não, Não, observação. Nós Estamos estamos argumentando. argumentando a tese de Estamos trocar um argumentando. goleiro pra botar um que pega pênalti. Porque isso não é certeza de sucesso. Mas é muito mais próximo. Ah, é muito não mais sei, próximo, João. Capriotti. Como não? Você tem um cara que é especialista no quesito. Qual é Você acha hoje o grande colocá-lo? especialista no Brasil em pegar pênalti? Cássio. Ah, Mais ou menos porra, também, mais né? ou menos. Ele é bom pega pegador de pênalti. pênalti, Ele ele é bom. pega Mas pênalti. o não Rafael, pega o Rafael é mais Peraí, goleiro que o peraí, Everton. João. O Rafael é Peraí, mais João. goleiro que o Everton. Não. Então, Não. o Rafael foi feliz nessa decisão. Mas o Ô, Rafael João, também não é um grande o pegador Cássio de pênalti. pegador. É verdade, o Cássio pega pênalti. E Muito. o Corinthians ganhou quantos títulos aí Capri, com o Cássio pegando pênalti? vários. Ele ganhou mais pegando pênalti ou Cássio- mais jogando na linha? O Cássio salvando o levou Corinthians. o Corinthians para uma semifinal de Sul-Americana com um time medonho verdade, porque ele salvou João. nos pênaltis. Você tem, o ano passado, a Sul-Americana do Corinthians, o Cássio foi brilhante. Foi. Mas você tem goleiros que têm uma qualidade maior pra pegar pênalti. Daí a você falar, não, vai trocar pra pegar pênalti. Isso. Você tem que treinar um goleiro Peraí, só pra deixa- isso. Não, imagina. Você tem que treinar um cara claro só que pra não, isso. Capri. Você pode fazer. Vou dar um exemplo aqui. E o cara você entra pode frio, ter um. João. Não, Quem é o Capri, reserva Fernandinho. do Palmeiras? É o Lomba. É o Marcelo Lomba. Você que vai não é treinar o grande cara só pegador. pra ser pegador não, de você tem que pênalti? contratar um goleiro que saiba minimamente Ser um aguentar o especialista, recado. você quer ir Vou dar um pênalti. exemplo aqui. Você pode pegar o Everton, é um goleiro titular, indiscutivelmente. Tem o Marcelo Lomba aí, que é o reserva, um bom reserva pro Everton, quando não puder jogar. Aí o terceiro E você só tem pra pegar E você pênalti. tem um outro goleiro que, se precisar, para que ele seja o titular numa lesão ou convocação do Everton ou lesão do Lomba, ele pode segurar a bronca. Não vai ser fora de série, mas segura a bronca. Só que no quesito fundamental, que é defender pênaltis, ele é melhor que o Lomba e o Everton. Não é nenhum problema. Vou dar um exemplo aqui só pra matar. A gente não tá acostumado aos 46, 47, 45 do segundo tempo, quando tá terminando uma partida. Os treinadores não fazem lá aquelas mudanças, ó, vai colocar dois caras pra Normalmente entrarem é pra e bater, ganhar tempo. e bater, não, pra bater pênalti.
Os treinadores fazem isso. Eles aos 45 Aí tu- já colocam Tá, caras mas pra bater pênalti. me dá- Aí pode. Respira. Aí o goleiro não. Respira. E Não, tô aí, respirando. aí o cara espera a reta final, ele vai adivinhar que vai pros pênaltis. Entende o que eu quero dizer? Ah, em Aí algum ele vai momento trocar o se goleiro. desenha, em algum Aí ele vai momento trocar se o goleiro que vai pros pênaltis. Aí no último minuto da prorrogação o cara toma um gol. Pretzel, mas Um frango. é difícil. Não, é um risco. Não, prorrogação não, irmão. É um risco. Do Prorrogação tempo não. normal também, é um tô falando- risco. tô falando tempo normal. Claro, é um Por risco. exemplo, Ele entra muito frio. Daqui a não pouco pode- sabe o que a risco. gente vai precisar? Imagina. Ter goleiro especialista em jogar com o pé. Agora vamos criar um goleiro que é bom pra jogar com o pé. Agora bom é que pra você não é defender palmeirense. pênalti. É por isso. Porque se você fosse palmeirense, você não teria esse discurso. É o discurso, não, é o torcedor do Palmeiras. Ama manda o no Everton. chat. Ama o Everton. Manda no chat se eu tô errado, se eu tô falando eu groselha. entendo. Os E caras manda no falam que WhatsApp. perderam uma decisão. O João. Everton não é pegador de pênalti. Faz a conta. O Palmeiras, faça a conta. Tá sobrando, o Everton Não. sobra O Everton, de crédito não, pelo que ele já fez. O Everton tem crédito pelo que ele já fez, Então. só que ele, infelizmente, não consegue se recuperar ou evoluir num quesito fundamental. Mas ele pegou que é o na pênalti decisão do por pênalti. Tiquinho. Eu falei O aqui. Abel Ferreira Eu falou falei ontem aqui. sobre isso. Eu Falei falei isso. aqui, mas eu falei aqui. Que Ele não é um que grande deu título pegador. pro Palmeiras. Aquele pênalti deu Sim, título pro eu Palmeiras. concordo com isso. Então a tua Só que eu- tese, ela, Não, ela minha no tese- momento, ela se esvai. Não, a minha tese não se Não, esvai. a boa tese. A minha tese não se sobre esvai. o Everton, acho Eu que falei, se esvai. A eu tese falei. é boa para treinar Irmão, um profissional eu para falei ser sobre pegador isso, de Pretzel, é pênalti. que você não tá ouvindo. Eu falei Eu no meu tô primeiro ouvindo. dia. Não, você não tá ouvindo, porque você acabou de falar o que eu já falei. Você tá repetindo o que eu já não falei tô aqui no repetindo, programa. só tô dizendo que sobre Não, o Everton. Você não tá prestando atenção a no que eu tô tese falando. se esvai. Não, Sobre, ela não se esvai. sobre treinar um profissional Ela não para se ser um esvai. especialista de pênalti, eu tô concordando contigo. Aham. Eu acho que os times deveriam fazer isso. Acho que sim. Quando o teu goleiro titular não for um bom pegador de pênaltis. Acho que não tem problema tu treinar um cara especialista para isso. E se você achar um. Também, vamos pensar agora, João. Você achar um goleiro que fala assim: eu vou me contentar em ser o terceiro porque eu sou um bom pegador de pênalti. Ponto. Vai ser difícil. Quando o meu time for pra uma decisão, eu vou jogar. Palmeiras É difícil, perdeu. Pode não ir nunca. Palmeiras né? perdeu Jogar 8 nunca. das últimas 10 disputas de penalidades. Lembra, era o Bosco no São Paulo que Entendi. aceitava ficar no banco do Rogério, que Isso, ganhava bem. isso. Tinha mais um outro, Você lembra Roger, do Bosco? Roger, Roger. Hein? O Roger. Bo sai em todas as fotos, lembra? Porque ele saia vibrando com os caras na hora do gol, lembra disso? O Capriotti tá cornetando aqui, falando o seguinte, e até eu entendo aqui Lá a vem, tese ó lá. dele. Essa tese se esvai. Porque ele falou assim: não é só o Everton, de fato não é só o Everton. São só os cobradores apenas que precisam colocar a bola na casinha para que o Palmeiras ele tenha condições de avançar para a próxima fase. É só você pegar aqui. O Palmeiras, ele é eliminado na Copa do Brasil de 2019 para o Internacional 5-4. 5-4. O Inter converteu os 5 pênaltis. Nenhum defendeu o Everton. 4-2. Não, mas para aí. Teve um jogador do Palmeiras que errou, né? É. Acontece. Tudo bem, irmão. Teve um que errou, mas você conta com Aí o a culpa goleiro. é do Não é Everton, isso. Mas, você tá passando pano. Cara, como é que vocês passam pano pra uma coisa Não, que é mas muito onde que eu tô clara? passando? Viu? Eu O tô Everton ele não é passando pegador de pano. pênalti, gente. Ah, João. O que, que eu acho custa que a não gente dá pegar só e pra ver o pontuar? ângulo, João. Eu Não, não ele tô não é fazendo pegador isso. de pênalti, tá claro. Isso. Mas você não pode, de repente, desqualificar a capacidade Como ou o não? desempenho do cara porque ele não tem indo bem em finais. Peraí. E quantas vezes ele Como é que colocou eu não o vou Palmeiras em decisões? Como é que eu não vou desqualificar o Everton nesse quesito? Como é que eu não vou Então ele não desqualificar? pode ser o goleiro do Palmeiras porque ele não pega Ele pênalti. pode ser o goleiro do Palmeiras, vírgula, até a decisão por pênaltis. Ponto. Você quer aqui nos pênaltis tem um goleiro treinado. Eu não sou contra isso. Qualquer torcedor do Aí Palmeiras é que viu, sabe o que eu tô falando. aí não tá me escutando, porque eu não sou contra isso. Eu sou a favor dessa tua tese. Olha, ele fica olhando para a produção. Eu sou a favor da tese. Sou a favor da tese de criar um pegador de pênaltis. Eu gostaria de ter isso na minha comissão técnica. Perfeito. Mas em relação ao Everton em si, que o debate é esse, né? Eu não acho que o Everton seja um perna de pau para pegar pênalti, só isso. Não. Também não. O A gente- retrospecto, a gente vai brigar contra não os é números, favorável. então? Não, o A gente retrospecto vai não é brigar contra os favorável. números. Tá, e os títulos que ele ganhou, que não A gente precisou vai de brigar. pênalti. Não, aí é outra situação, Xandão. Não, existem Tá outra inúmeras situação, Xandão. circunstâncias. Gente, entenda o que eu quero dizer aqui pra fechar esse debate que ele é interminável. O Everton baita goleiro, merecidamente é o titular do Palmeiras, merecidamente foi convocado N vezes para a seleção brasileira, ele já levou o Palmeiras a grandes conquistas, ele é um goleiro que eu não acho que ele seja tão milagreiro, mas é um ótimo goleiro, um excelente goleiro, com a bola nos pés muito bom, com a bola nas mãos maravilhoso. Não merecia ter ido pra Copa? Posicionamento... Oi? Ele não merecia ter ido pra Merecia Copa. sim, qual o problema? Não vejo Ele é nenhum bom. problema, mas eu vou desqualificá-lo
pela situação que ele não é um goleiro pegador de pênaltis e os números falam isso. O torcedor do palmeirense sabe o que eu estou falando, eu estou trabalhando com números. Eu não estou aqui flertando para ser fanfarrão. Eu estou trabalhando com números, com retrospecto Mas, João, e com o trabalho se do os Everton dois que não caras do evolui. Palmeiras tivessem feito os gols, poderia estar cobrando pênalti até agora. Fernandinho, mas você tem que contar com um goleiro que pega pênalti. O Everton O não Rogério pega. Godoy é um bom treinador de goleiros. O Rogério Godoy. Ele é bom. Bom, Rogério Godoy. Esse vale uma entrevista. Se bem que a assessoria do Palmeiras ela faz o clipe, deixa olha lá, fazer o Prestes já tá sugerindo a entrevista. Tafarel, vamos Não, ouvir o Tafarel, viu, nesse E outra momento. coisa, Liga lá pra assessoria- Liverpool. Não, A assessoria do nesse Palmeiras, momento já assim, estão avisando o Rogério Godoy para não me dar entrevista. A assessoria que do eu vou Palmeiras tentar é uma assim. entrevista com ele. Vou explicar como é que funciona a assessoria do Palmeiras, tá? Pra deixar bem claro. Nada contra as pessoas que por lá trabalham, mas é assim que a banda toca. Ganhou! Vamos falar com todo mundo. Vamos fazer aqui Media Day, de conversar. Perdeu? Ontem os caras nem na zona mista Não, passaram tá pra aqui, falar ó, também. o melhor, é assim que a assessor, banda o toca melhor por lá. assessor do Palmeiras, ele tá aqui, ele entra em contato comigo agora. Lua, grande Lua de Grande Souza. Luan, um abraço pra ele. abração, Lua. Ele tá Daniel ouvindo é o bom programa. também, o Daniel é bom Ele tá ouvindo o programa e disse assim, ó. Tem um texto aqui, ó. O Everton é problema, entre aspas, interrogação. Números dizem o contrário. Tá? Vamos lá com os não, números. é assessoria, só isso. Vamos lá com os números. Assessoria. Números que mostram que o Everton não é o grande problema. Os batedores também são, e muito. Eu vou abrir a materinha aqui. Pera aí, irmão, deixa eu só deixar claro aqui. Só antes de você ler, só pra ajudar. Ô, Luan, só pra deixar bem clara a minha opinião aqui. Eu vou falar pela enésima vez. Os batedores precisam ser responsabilizados pelo fracasso, sim. Só que a gente tem que trabalhar com números. Eu estou trabalhando com os números do Everton. Por mais que a assessoria, obviamente, traga outros números para poder tentar João, encobrir algo que João, não tem como. Isso mas vamos aqui eu lá. acho muito saudável. isso Vamos, aqui. claro, um Muito debate saudável, viu? vambora, Muito saudável lógico. isso aqui. Um abraço ao Luan. Vou ler aqui, tá? Criticado nas redes sociais por não ter defendido cobranças na disputa contra o São Paulo, o goleiro Everton tem bom desempenho na marca da cal. Apesar do Palmeiras não estar indo bem nas penalidades, o atual titular mostra aproveitamento similar ao do lendário São Marcos, um dos maiores pegadores de pênaltis da história palestrina. Monstruoso. Confira os números. O Everton fez 10 defesas em 57 cobranças. O aproveitamento de 17,5% é semelhante ao de Marcos, que fez 17 em 91 tentativas dos adversários. As circunstâncias que diferem. 18,6%. Mais, o Everton defendeu ao menos um pênalti em 8 das 10 disputas por penalidades. Putz. Isso dá 80% que disputou, enquanto o Marcos pegou ao menos uma cobrança em 9 de 16 Vai comparar decisões. com o Marcão, velho. Não, mas ele pegou... São números. Ele Não, pegou vai a comparar com o referência. Marcão, eu não tô comparando com ninguém. Mas ele Eu não pegou o estou maior da comparando o Everton história. com ninguém. Números. Calma, cara. Eu tô calmo. Eu acho saudável isso aqui, porque ele Eu pegou o também maior acho da saudável, história. Eu também acho saudável. 56,2%, tá? O Marcos. 56. Aí é o seguinte, o Everton só deixou de defender pênaltis em 2 disputas, contra o Defensa e Justiça na Comebol, final da Recopa da Comebol, certo? E São Paulo na Supercopa do Brasil ontem. Como também fez questão de lembrar o técnico Abel Ferreira, Everton recentemente defendeu o pênalti. Defendendo um pênalti, É. medalha olímpica. Exato. Sim, isso sim. Como ele cita aqui que o Abel defendeu o Everton no pênalti do Tiquinho, só isso. E aí, Não, vamos e ver tem aqui, ó. razão. E ele fez uma baita defesa no pênalti Isso. do Tiquinho. Isso Tá é aqui, ó. indiscutível. Tá aqui mas a onde quer chegar? Deixa eu entender. A matéria que está no Ele não é site. tão ruim assim, a matéria como está no gente, Pô, deixa eu mas- só terminar, Vai, termina pessoal. então, termina. Pô, cara, isso é um atropelo, velho. Vai, velho. Essa matéria está no site do Palmeiras. Eu agradeço o Lua que está ouvindo o Grande programa. Luan, abraço pra ele. E ele manda, e ele disse assim, ó, números que mostram que o Everton não é o grande problema. Ponto. Os batedores também são, e muito. Claro. E o Rony passou pela zona mista ontem. Já te respondendo, já. Tudo bem, Pronto. ótimo. É isso Só o aí. Rony. Abraço, Luan. Só Sou o teu Rony. fã, Luan. Só o Rony. Vamos, Entendi. 8 da noite, Só um. marcou o quinto na hora oficial Não, do mas peraí, Brasil. você não Eu vou debate. pedir licença. Claro, já chega, né? O Deixa eu Everton, já colocar, falamos. deixa eu já- colocar você já- então Deixa eu pra só pedir finalizar. licença, eu preciso lá Vai lá, terminar. Fer, Só um abraço queria pra você.